Hoje eu quero abordar um tema incrivelmente importante, que é o tema do poder pessoal. E este é um momento, assim, que, primeiro que eu peço muita atenção de vocês, que vocês não se distraiam com bobagens. Que vinho é esse? É café? Enfim. Essas são coisas que eu não estou aqui para abordar ou responder esse tipo de coisa. Aí eu peço a vocês que vocês mantenham a linha de atenção, caso gostem, caso queiram estar aqui refletindo sobre este tema. Se não, fiquem livres para deixar a live. Mas sempre ajuda mais quem deixa do que quem fica distraindo, tá bom? Então, e ao final, eu tenho uma notícia assim muito legal para dar para vocês. Eu estou com um projeto novo que eu acredito que é um projeto de utilidade pública que tem a ver com o tema da live. E, enfim, vou aqui conversar com vocês sobre este assunto do poder pessoal. Infelizmente, nós seres humanos fomos treinados para não ter poder e até mesmo para não gostarmos dele ou para achá-lo que ele se contrapõe a algumas coisas que são interessantes. Então, assim, como nós temos muitas crenças ruins acerca do poder, normalmente nós nos afastamos dele. Aquele que ama o poder se aproxima dele. Aquele que tem medo dele se afasta. Por quê? Porque quando nós tememos o poder, muitas defesas mentais são acionadas. Então, isso é um problema assim terrível. Nós somos programados para temer o poder. Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu passei rapidamente pelo DUP e vi algumas questões assim bem interessantes que têm a ver com a criação de filhos. Então, assim, mulheres que criam filhos sozinhas ficam se perguntando o seguinte: se elas forem mulheres poderosas e os filhos muito obedientes, isto não acabaria produzindo filhos passivos, coisa que elas não querem? Filhos que sejam trouxas, bobos, que os amigos assim passem a perna, ou mesmo que mulheres passem a perna, porque o que eu aprendi ao longo deste período trabalhando com mulheres é que mulheres são muito más. Mulheres são bichos malvados pra caramba. Então, eu detesto falar de mulher coitadinha, mulher pobrezinha, mulher que foi sofrida, que mulher, acontece isso com mulher, mas a mulher quando quer ser cruel, ela é muito cruel mesmo. E muitos homens já penaram e ainda penam e ainda penarão na mão de mulheres. Então, assim, mães que são conscientes disto tudo, elas ficam se perguntando assim, poxa, será que meu filho não vai ser o trouxa na mão de uma mulher que vai fazer dele gato sapato? Já que ele é tão obediente a mim, isso não faria com que ele fosse mais obediente a outras mulheres, a outra mulher que vai fazer dele o idiota? Porque nenhuma mulher quer ser idiota, nenhuma mulher quer cair nas mãos de um homem idiota, mas ao mesmo tempo, nenhuma mulher quer que o seu filho seja um idiota na mão de outra mulher. Olha o problema que se tem, né? Porque mesmo a pessoa que pensa assim que os homens são terríveis e que ela não gostaria que os homens fossem terríveis, ela quer que o filho dela, ela prefere que o filho dela esteja no rol dos supostos homens terríveis, em vez dos homens bonzinhos que vão ser massacrados pelas mulheres. Aí fica a questão, será que se meu filho for um cara muito obediente, ele vai se tornar um homem inferior, desde que as mulheres pisoteiam? E a resposta é não, porque aquela pessoa que convive com o poder, ela tem no poder uma coisa assim mais natural. Então, se um menino tem uma mãe que é forte, uma mãe que toma decisões, uma mãe que manda, ele tende a ficar um homem muito mais forte. Agora, se ele tem uma mãe que vive choramingando pelos cantos, uma mãe que é dependente, uma mãe que não é capaz de tomar decisões por conta própria, aí o exemplo que ele terá é simplesmente um exemplo de fraqueza
E é isto que ele tende a imitar e a desenvolver. Ele começa a estabelecer crenças ruins. Então, mesmo a pessoa que é mais forte, ela acaba tendo crenças ruins sobre a força, sobre o poder. Então, nós temos um convite perpétuo a sermos as criaturas de baixo, os mais fracos, os massacrados. Por incrível que pareça, nós idiotamente tendemos a crer que há certa segurança na fraqueza. Tem coisas que são absurdas que mulheres dizem. Que, por exemplo, isso aqui é a fala típica da derrotada, daquela que nunca vai ter nada na vida. Ela diz assim: homens não gostam de mulheres poderosas. Isso é a coisa mais idiota que eu já ouvi. Um homem fraco, burro, nunca vai gostar de uma mulher poderosa, assim como ele não vai gostar nem de outro homem poderoso. Ele vai se sentir acuado com tudo. Agora, o que tu queres é isto? Um homem fraco ao teu lado? Uma pessoa que tem medo de tudo? Uma pessoa que é incapaz de tomar decisões, que vive regida pelo seu simples desgoverno emocional? Se é o que tu queres, basta ficar na fraqueza. Agora, a grande questão é a seguinte: quando a pessoa pensa desta forma, qual é a saída que ela tem? Já que os homens não gostam de mulheres poderosas, o que se vai fazer? Ela vai ser uma mulher inferior, subjugada, dependente, vai viver às custas da vontade do cara, do desejo do cara? Ou ela vai ser uma mulher poderosa e não vai ter cara nenhum ao seu lado? Porque quem pensa dessa forma débil mental só tem uma dessas duas saídas. Ou ela se torna inferior, né, uma merda, para que o cara possa gostar dela, já que ela acredita que os homens não gostam de mulheres poderosas, ou então ela opta pela própria dignidade e fica sozinha. Então, este é um tipo de pensamento que conduz à solidão, à inferiorização. O que mais se vê são homens que preferem as menos... Onde tu estás vendo isso? Isso é uma ilusão. A pessoa vai ver isso no subúrbio, a pessoa vai ver isto, realmente, a depender das crenças que ela tem, que vão levá-la para um mundo específico, ela vai ver muita coisa. Agora, se ela tiver outras crenças que a conduzam a outros lugares, ela vai ver coisa diferente. Então, isso aí, para encurtar a conversa, ainda que tenha alguém dizendo aqui que isso é uma verdade, não é. E pensar que isto é uma verdade escraviza, prende a fraqueza e traz problemas muito grandes, e danos não somente para a pessoa que pensa assim, mas também para a pessoa que convive com quem pensa assim. Então, nós somos programados para a fraqueza. Até quando pensamos em força, já temos o medo, como estes medos que vocês estão vendo que surgem aqui mesmo, né? Porra, mas e aí, como é que, se eu for forte, quem é que estará na minha companhia? Os mais fortes. Simples assim. Eu quero falar hoje sobre o coronavírus. Andei lendo sobre o coronavírus, alguns artigos que são produzidos na Inglaterra. Tem centros de epidemiologia na Inglaterra que tentam fazer previsões sobre o comportamento do coronavírus e como o mundo ficará após este evento. Então, eles estão reunindo alguns dados que já se tem, outras coisas é impossível de se tentar prever por enquanto. É possível, assim, notar algumas tendências, contudo, nem todas estão visíveis ainda. Então, eu não sei em quanto tempo eu vou conseguir filosofar sobre este assunto. Eu espero que vocês fiquem aqui o tempo que for necessário. Assim, o Instagram me dá 1 hora. Talvez eu não consiga falar disto ao longo de 1 hora, até porque eu estou aqui tomando vinho, pensando sobre o futuro do mundo juntamente com vocês, né? Então talvez eu não consiga falar em 1 hora de tudo, porque na verdade eu disse assim, eu vou falar sobre o coronavírus, mas não é sobre o coronavírus não, eu vou articular algumas coisas que eu li com outras coisas. E aí, o que eu peço é que vocês fiquem. Quando acabar esta live, se eu não tiver, provavelmente eu não terei acabado de falar, aí eu vou
recomeçar a live, tá? Para poder encerrar e dizer para vocês qual é a solução que eu tenho para esse problema todo. Porque isso é um problema assim, muito sério, tá? Então eu gostaria muito que vocês ficassem. Digam aí, quem é que vai ficar? Quem é que vai ficar mais de 1 hora aqui comigo? Eu tô sem pressa, gente, olha aí, ó. Tô sem pressa aqui, descobrindo um vinho que estava guardado, um primitivo. Setechelle. Agora não tenho pressa de maneira... Descobri, antes eu estava tomando os vinhos que eu tinha guardado, numa taça de vidro. Eu descobri que eu tenho uma taça de cristal. Eu estava me sentindo tão mal, tendo que tomar na taça de vidro. Aí, para exaltação da minha frescura, eu reencontrei a taça de cristal. Aí pronto, agora estou sem pressa. A live era sobre desenvolvimento. Amanda, o meu pensamento ele não é assim. O meu pensamento ele é assim, ó. Em outras palavras, nós vamos chegar no ponto do desenvolvimento, só que eu não penso assim. Tá? Quer dizer, eu não penso assim, eu não penso assim, eu não penso assim, eu não penso assim. Eu penso assim, costurando coisas. O mundo, para mim, é um bloco de várias imagens e ideias que se interpenetram, onde as coisas elas nunca são isoladas, é uma rede. Eu sou completamente psicótico. Até mesmo quando eu falo, eu tenho uma dificuldade muito grande para aprender outras línguas, porque quando eu falo, as letras ficam sendo escritas na minha cabeça, né? Por exemplo, nesse momento que eu estou dizendo assim, as letras aparecem na minha cabeça, está aparecendo, as letras aparecem na minha cabeça, geralmente em português. Aí, isso dá um problema grave para a Bia. Estou conversando com a Bia em inglês e uma legenda aparecendo na minha cabeça em português. Porque durante um tempo da vida, eu tive que ficar lendo assim, sem parar, uma média assim, de 16 horas todos os dias. Aí o preço disso foi que eu ficava vendo os textos depois. Para sempre ficou assim. Aí eu já não me preocupo mais em pensar desta forma, assim, cartesiana, né? Isso é um problema para os meus alunos. Os meus alunos têm este problema, assim, eles não sabem se eles estão aprendendo ou não. Não queiram ser meus alunos, que é um problema gigantesco. O cara vai assim, se é um toque, não tem nada a ver com toque. É disléxico? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara vai assim, tentando um conteúdo, né, certinho, organizado. Só que ele é apresentado assim, um monte de coisas, sempre em rede. Essa que é a questão. O meu pensamento funciona em rede. Se eu pego uma coisa isolada, eu acho pobre, acho... Enfim. Mas vamos lá. Coronavírus. Problemas do coronavírus. Por incrível que pareça, tem gente que acredita ainda que o coronavírus seja uma ilusão, uma grande articulação e que o propósito dele seja promover uma crise política. Quem está no Brasil, que há uma pobreza intelectual muito grande, então há grandes defensores disto, né, de que realmente eles tentam negar que existe, não há, que o propósito disso tudo é promover uma grande agitação social, isolar as pessoas. Isso vai criar um desequilíbrio político e econômico, mas esse desequilíbrio seria artificial, ou seja, tem interesses por trás disto. Tem, aliás, interesse, é o que dizem. Não estou defendendo essa ideia não, tá? Alguém está dizendo assim, verdade. Eu quero deixar bem claro que eu não estou defendendo essa ideia, eu estou dizendo o que a galera está falando. Entendam, pelo amor de Deus. É que quando eu explico uma ideia, eu explico conforme o que dizem, mas
Já tem gente dizendo assim, concordo, verdade. Não é que eu esteja dizendo que seja isso, gente. Eu só estou anunciando o que falam por aí. E falam que esta crise foi artificialmente construída, por exemplo, para coisas como tirar o governo que está no poder, né? Para favorecer interesses da indústria farmacêutica, enfim. Então, pessoas que advogam esta tese é interessante porque quando nós olhamos o que existe, nós percebemos que tem gente morrendo ao redor do mundo. Então, assim, porra, essa é uma articulação que não poderia ser uma articulação isolada. Países como a Irlanda que fecharam, países como a Groenlândia, países como aquele país que fica no meio do oceano, Nova Zelândia, né? A quantidade de mortes que vem subindo nos Estados Unidos, eles não conseguem conter. A devastação causada na Espanha e na Itália. O fato da Europa inteira fechar as portas. O fato do Equador ter mortos jogados pela rua. O sistema funerário simplesmente colapsar. Há uma preocupação hospitalar gigantesca. Então, assim, o cara imagina que tudo isso acontece para derrubar Bolsonaro, né? Essa é uma tese. Então, todo o mundo se reuniu, por exemplo, na cabeça de alguns, para tirar Bolsonaro do poder, porque talvez o mundo estivesse assim, implicando com a atuação dele, e tudo não passa de uma mentira. Como há aqueles que negam, o comportamento daqueles que negam favorece, em termos de epidemiologia, o avanço desta crise biológica. Então, o comportamento de negação é o que Freud chamava, esse comportamento de negação ele tem uma razão, é aquilo que Freud chamava de fantasia profética. Então, assim, as coisas estão sendo destruídas, aí vem assim aquela fantasia profética de um mundo maravilhoso, de alguma coisa que é um bem por trás de tudo, de uma subsistência, de uma melhoria, O fato é que estas pessoas que não acreditam colocam-se em risco e contribuem para que a coisa aumente. Conforme os dados que se tem hoje em dia, as previsões que podem ser feitas é que a vida somente vai voltar ao normal em 2022. Então, assim, tem gente dizendo que não, isso não está acontecendo, já vai acabar, mas tudo indica que a vida só voltará completamente ao normal em 2022. Peguem este dado. O que significa voltar ao normal? É claro que tem um comportamento e que a saída das pessoas vai ter que ocorrer. É claro que as pessoas terão, por exemplo, que voltar a trabalhar. É claro que uma série de coisas vai acontecer. Só que tão cedo não vai ser da maneira como nós conhecíamos. Alguns setores dificilmente vão sobreviver. Pessoas que investiram muito, por exemplo, em grandes academias, em redes de academia, né? Locais que necessitam de aglomeração, dificilmente elas vão sobreviver. Dificilmente. Então, assim, haverá as quarentenas intermitentes. Então, a quarentena acontece, depois vai ter que fechar novamente. Assim, a abertura dos países para a passagem, a transação, para os negócios. E isto tudo vai ser muito diferente da maneira como nós conhecemos. A longo prazo, como é que vai ficar a economia? Esse é um problema que ocorre, né? Eu quero que vocês peguem essa ideia. Se o mundo não vai voltar ao normal, certo? Se tudo vai ter que ser modificado e toda a economia foi formada para um modelo antigo,
como é que ela vai ficar? Então, haverá, sem dúvida alguma, grandes impactos. Então, assim, não precisa ser um gênio para entender que, na medida em que a situação se arrasta, há muitos impactos que serão sentidos, né? Não precisa, enfim, nós não precisamos assim, ser um gênio. Aí tem gente que diz assim, que a coisa... Tem as pessoas que acreditam que esta transição vai ser um pouquinho mais simples do que realmente vai ser. E não é exatamente como os simplistas acreditam. Por exemplo, tem gente que presume assim, que o que vai acontecer é uma transição do negócio presencial para o negócio virtual. Então, quem trabalha no mundo virtual vai ficar numa boa. Ou então, que as pessoas vão ter que simplesmente fazer uma pequena adequação. Antes elas trabalhavam presencialmente, agora elas terão que aprender a trabalhar online. E já se começa a ver isto, né? Que a coisa vai funcionar assim. Não é exatamente desta maneira. Pandemia é normal? Não é exatamente, tá? Não é exatamente isso não, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa normal é algo que espontaneamente acontece e cujos efeitos são perfeitamente controláveis. Não é desta forma. Então, todas as simplificações elas podem ser muito complicadas. Só um instantinho. Tá? Fazer essas comparações que eu estou vendo aqui não são muito interessantes, não. Aí, bom, se nós pensarmos que haverá uma transição de uma economia presencial para uma economia virtual, isso é uma simplificação que não vai dar certo. Até porque, pensem bem, digamos que todo mundo resolva vender cursos pela internet. Quem é que vai comprar? Tá. Pessoas que não aderiram a esse novo modelo supostamente virtual e que não têm dinheiro. Assim, os que vão trabalhar na internet, eles precisam que alguém lhes pague. Ok, estes que vão pagar vão tirar o seu dinheiro de onde? Então, sem dúvida alguma, uma crise começa a se montar. Agora, o dinheiro, isso é uma verdade, o dinheiro, ele nunca desaparece, tá? Um dinheiro nunca desaparece. Então, não tem como o dinheiro que está no planeta, não interessando qual seja a crise, não tem como ele sair do planeta. Então, se nós pensarmos assim, que o mundo já passou por outras pandemias, que o mundo já experimentou crises, que foram crises globais, guerras, tensões políticas, que foram tensões gigantescas, e que nada fez com que a riqueza acabasse, nem a espécie humana acabasse, então, de fato, nós temos que entender que há mudanças nas circunstâncias. Então, todas estas operações globais provocam mudanças nas circunstâncias. Entendem? Estão indo para as mãos dos banqueiros? Não acredito nisto. Sinceramente, não acredito que o dinheiro vai para as mãos dos banqueiros. Pelo contrário, todos aqueles que tiveram as suas riquezas calcadas em um modelo antigo, estes vão perder. Então, pensem bem, vamos pensar aqui no exemplo de uma academia. Uma academia que pode ter pego financiamento, empréstimos, acordos, para criar uma rede com espaços gigantescos, com equipamentos ultra sofisticados, com condições para que profissionais trabalhassem lá dentro. De repente, é proibida a aglomeração, tem normas disciplinando como é que as pessoas vão entrar. Isto se prolonga por uma questão de saúde pública. As próprias pessoas que poderiam ir, elas começam a temer, né? Ficar com receio quanto à própria saúde. Enfim, aí ninguém vai. Aí a academia, ela pode tentar se ajustar. Ela pode dizer assim, não, eu vou contratar professores para que eles deem aula online, né? Sistemas de aprendizagem
que sejam online, onde as pessoas ouçam a orientação, façam em casa e consigam manter o desenvolvimento. Aí digamos que a moda pegue, que as academias investindo muito em marketing consigam conscientizar as pessoas, estimulá-las para que elas façam exercício em casa sob a tutoria dos seus professores. Vai chegar um momento que os professores vão pensar assim, que qual o sentido que elas têm, os professores vão pensar, em dar 70% do seu ganho para a academia, se eles podem ter acesso a estes alunos por conta própria, sem intermédio da academia. Ora, por quê? Porque antes eles davam parte do seu ganho para a academia porque eles não tinham condição de pagar por aqueles aparelhos, porque eles não tinham condição de pagar pela conta elétrica do local, porque eles não tinham condição de arcar com o aluguel do local, mas agora está todo mundo em pé de igualdade. Um ou outro professor pode se manter fazendo assim, sob a tutoria da academia, por uma questão de consideração. Mas com o tempo o professor começa a ver que tem outros que estão fazendo por conta própria que estão ganhando muito mais e que só ele, idiotamente, está dando parte do seu ganho para uma academia que, em contrapartida, não faz nada por ele. Então, aquela academia que se preparou toda para um modelo presencial, ela não vai conseguir sobreviver. Então, começa a prosperar o dinheiro, digamos assim, de forma individual. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Esse é um tema muito complexo, por isso que eu pedi a atenção de vocês. Começa a produzir digamos assim, a ideia de marca. Começa a produzir a ideia de método. Começa a surgir ali outras formas de enriquecimento. Agora, a grande questão é, eu estou dizendo para vocês que as academias vão falir e que os caras que são personagens, que eles vão enriquecer. Não, eu estou dizendo que o mecanismo de riqueza vai mudar. O mecanismo de grana vai mudar. Para sobreviver, só tem duas maneiras. Então, o mundo vai sofrer mudanças extraordinárias. Quais são? É impossível prevê-las. Não tem como prever. Então, os dados eles vão se alterando conforme o tempo. E os dados, as coisas que vão acontecendo, elas também sofrem a ação das pessoas. Então, isso depende também do comportamento das pessoas. Então, os sentimentos e o comportamento das pessoas afetam as mudanças. Agora, o que nós sabemos é que o mundo vai se transformar e que não voltará a ser como era num tempo assim tão curto. E talvez nunca mais volte a ser o que era, a depender do comportamento das pessoas. Mas, enfim. Bom, se o mundo não volta a ser o que era, isto vai fazer com que duas coisas ocorram. Primeiro, somente aqueles que têm muito poder acumulado eles sobrevivem. Já eu vou explicar para vocês por quê. Tá? Em segundo, aqueles que compreendem a mudança na realidade e que se ajustam às mudanças existentes são os que vão se destacar. Tá? Entendem isso? Conseguem entender? Vocês conseguem entender isso que eu estou dizendo para vocês? Aqueles que compreendem as mudanças na realidade e que se ajustam a elas são os que vão se destacar. Então, mudanças vão ocorrer sem dúvida alguma. Aqueles que sabem que mudanças são estas
e conseguem operar conforme esta lógica, são os que vão sobreviver. A teoria da adaptabilidade é uma das vertentes da visão evolucionista. Aqueles que percebem quais foram as alterações no ambiente. Ambiente significa a realidade que nos envolve, isso que é ambiente. Como ela mudou, qual é a lógica dessa mudança, e responde conforme o que mudou. Estes são os que sobrevivem e, no primeiro momento, não apenas sobrevivem, são os que se destacam. Nós estamos sempre nos adaptando. Quem dera que isso fosse verdade, Jaqueline. Eu acho que é Jaqueline, só pode, né? Tem Jacques Vallée. Nós nunca nos adaptamos, nós nos conformamos, é diferente. Então, a conformidade é assim, tem privações, tem possibilidades, nós aceitamos e pronto, ficamos com uma fatia cada vez menor daquilo que nos dão. Seres humanos não se adaptam. Se adaptassem, seriam mais fortes. As pessoas se conformam. Tem escassez, tem privação, tem destruição, tem abandono, tem estrago. As pessoas se queixam, esgotam a sua energia falando, reclamando, defendendo coisas que não têm absolutamente nada a ver, mas não se adaptam. Só se adapta aquele que realmente faz uma leitura clara do que está acontecendo enfim, conseguem responder adequadamente. Falar sobre os cantores? Não, pelo amor de Deus. Outra live, pode ser. Aqui eu quero falar de uma coisa assim, muito mais importante, tá? Vou tomar vinho também? Toma teu vinho, porque essa conversa vai demorar. Essa conversa vai demorar. As pessoas não vão melhorar. Não, claro que as pessoas não vão melhorar. Não melhorando as pessoas, começa a rolar uma destruição massiva. É óbvio que as pessoas não vão melhorar. Se as pessoas tivessem que melhorar, já teriam melhorado. Então, assim, cada coisa que acontece piora as pessoas. Então, se há dificuldades reais, diante de dificuldades reais, é claro que as pessoas enfraquecem. E isto, né, é algo que cria um alijamento de muita gente. Agora, por outro lado, dizer assim, quem vai melhorar quem já tinha essa tendência, não sei se é tão certo assim. Porque é muito comum que as pessoas tivessem uma programação mental legal, bacana, mas, por outro lado, tivessem um modelo de existência calcado em algo que não vai existir mais. Então, quando nós olhamos para a história, isso já aconteceu várias vezes. Então, as pessoas viam o mundo conforme certos parâmetros, só que depois a realidade muda, aqueles parâmetros não servem mais, e aí o modelo no qual elas sustentavam a sua existência e a sua riqueza desapareceu e elas continuavam defendendo aquilo. Muitas empresas, muitos impérios, quando nós olhamos a sociedade, impérios inteiros desabaram. Impérios, foi declarado, por exemplo, que Roma seria um império eterno, e Roma desabou. Antes de Roma, nós víamos, por exemplo, a civilização egípcia, que foi fonte de uma série de coisas. Aliás, a África, no passado, foi fonte de muita riqueza, de muita prosperidade, inclusive no sentido científico. E as coisas desabam. Desabam por quê? Porque os modelos mudam. E aquelas pessoas que estão firmemente funcionando conforme os modelos que desabaram, elas vão sucumbir. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Bom, agora tem um detalhe. Aqueles que são os mega poderosos, eles podem até desaparecer, mas a sobrevivência deles está bem mais garantida do que aqueles que são os comuns. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Uma vez eu estava assistindo uma live do Lama Padma Sanden, que é um mestre budista que eu acho super interessante. E aí, ele estava dando a classificação de seres conforme o budismo, né? Aí ele dizia assim que conforme o budismo, aqueles seres primitivos, aí foi dando assim, as categorias, até que ele chegou naquilo que ele nomeou de semideuses.
E ele dizia o seguinte, que os semideuses, eles são entendidos como estruturas fundamentais para o funcionamento da realidade. O que isso quer dizer? Assim, se nós pensarmos assim, nos mega empresários, e engraçado que ele deu uma crise, ele deu exemplo de uma crise conforme esta, né, que nós passamos aqui. Aí ele dizia assim, que se nós pensarmos nos mega empresários, diante de uma crise econômica que tenda a ser uma crise global, o que vai acontecer é que todos vão se unir para prioritariamente proteger os mega empresários, que são os mais fortes. Por quê? Porque se eles forem destruídos, se os mega empresários caírem, isto representa que a realidade que se conhece também pode cair. Isso representa, por exemplo, muito mais desemprego. Isto representa a perda de um país inteiro. Isto representa a pobreza intensificada dentro de um país. Isto representa problemas muito grandes em termos de comércio. Então, muitas perdas tendem a acontecer por conta daqueles. Aqueles são considerados essenciais para o funcionamento das coisas. Neste momento, exatamente neste momento, na esfera pública, há uma tendência de se tentar, assim, conter abalos econômicos mexendo em direitos constituídos. Então, vocês vão ver que, diante de crises, aqueles direitos que são considerados direitos inalienáveis ou direitos adquiridos, eles deixam de ser direitos, por assim dizer. Então, o salário de um funcionário público, ele pode sofrer abalos. Então, eu tenho algumas pessoas conhecidas que são professores universitários, professores doutores, que já incorporaram ao seu salário algumas garantias, mas que agora encontraram brechas para diminuir o salário dos professores. Então, o salário, por exemplo, de uma pessoa que eu conhecia, estava 9.500, baixou para 7.000 e alguma coisa. E somente não baixou mais, olha o que ela me disse, porque no meio disso tudo, tem aqueles velhões, aqueles que são os mais fortes, que exercem uma liderança política e que têm interesses que podem ser abalados e que, por conta da pressão deles, porque eles são capazes de arregimentar pessoas, de influenciar nos destinos políticos, enfim, apenas por conta da existência, da presença, da vontade deles, destes caras, é que os abalos não foram maiores. Mas o fato é que, para tentar formar um equilíbrio econômico, começa a tirar aqueles direitos que são direitos que se pensava que eram direitos já devidamente constituídos. Não há segurança e direito para os mais fracos. Não há. Se tu fores o mais forte, se a existência das coisas, se a normalidade das coisas depender de ti, se o equilíbrio das coisas depender de ti, vão tentar te proteger. Tu vai ter direito para ti, vai ter regalia para ti. Agora, se tu fores mais um na multidão, difícil. Só não tiram de deputados. É claro que não, porque eles conseguem se colocar mais fortes no local da tomada das decisões. Mas imagine assim uma super crise. Em algum momento, até mesmo eles começam a sucumbir. O que eu quero que vocês entendam aqui é que não existe segurança, regalia para os mais fracos. Essa programação recebida desde que nós somos pequenos, de que nós devemos viver uma vida qualquer, estou curtindo, estou tendo aqui a minha vida, não estou fazendo mal a ninguém. Para com isso, pelo amor de Deus, imediatamente. O mundo já não te dava muitas regalias, ou muita chance, ou muito espaço, pensando daquela maneira, tal como era. Agora, menos ainda. Juízes e promotores vão cair já já. Promotores, na última crise,
tiveram um abalo no Rio de Janeiro. Promotores e juízes estão legalmente ligados, né? Então, você tem uma visão negativa ou positiva? Eu não estou comprometido com nada disso, viu? Eu não tenho compromisso com ser nem positivo nem negativo. O meu compromisso é em ser sóbrio. E numa visão sóbria, os mais fortes são os que sobrevivem. Se tu até hoje não pensaste na tua própria força, se tu até hoje não pensaste seriamente no teu crescimento, no teu fortalecimento, no teu melhoramento, no teu enriquecimento, então agora não há mais momento para perda de tempo e preguiça. Agora não tem mais. O mundo conhecido mudou seriamente. Vocês vão ver, assim, já uma juíza que pertence ao DUP disse lá que já houve uma proposta de emenda que buscava alterar completamente direitos de juízes e salários. Como a proposta era muito exagerada, ela não passou. Mas assim, foi uma primeira tentativa. Vocês acham que vai ser a última? Entendem? Então, já houve uma primeira tentativa. Vocês acreditam que vai ser a última? É claro que não. Então, as pessoas começam a dizer, o problema está ali, o problema está ali. O problema é o judiciário, né? Muito dinheiro que é desviado para o judiciário. O problema é o Ministério Público. O problema... E aí começa, né? Apenas os mais fortes, gente. Hoje nós temos, incrivelmente, 350... Hoje eu pensei, eu estava preparado para vir aqui hoje, beber vinho e falar para 90 pessoas e nós temos 350. É incrível como as coisas são imprevisíveis. Mexer na inamovibilidade, na vitaliciedade, sem dúvida, já foi a proposta escrita ali, né? Juiz e promotora do DUP? Não, não tem juiz e promotor do DUP. Quem dera, né? Tem juízes e promotores no DUP. Nós temos policiais, juízes, promotores, temos todo mundo lá no DUP. Mas, infelizmente, não são do DUP. O DUP não tem ainda esse poder, essa organização. Ainda não tem, mas terá. Ainda não tem. Tá? O DUP ser uma jurisdição. Nós temos aqui os juízes do DUP. Mas, enfim. No DUP nós temos juízes, promotores, delegados. E há já esta proposta. Quando a proposta afeta o judiciário, imediatamente afeta o Ministério Público. E aí começa, né? Afeta também depois a polícia. E assim vai. E assim vai. A questão é que tem um momento que nós temos que esquecer assim, tudo. Não interessa mais se somos juízes, promotores, delegados, médicos. Não interessa mais o que nós somos. Assim, nós somos pessoas que têm o propósito de crescer e que juntas estão programadas para a fraqueza. Aí é que está o problema. Se tu estiveres no reino dos semideuses, daqueles que fazem a coisa funcionar, ótimo. Mas se tu estiveres no reino dos normais, tu és o primeiro a desabar. Tu entendes? Assim, antes já estava em curso uma mudança global. Antes o mundo já estava experimentando uma modificação que tinha a ver com a entrada da tecnologia. O reino dos semideuses, conforme a visão budista, é aquele reino de pessoas que estão tão elevadas que elas são indispensáveis para o funcionamento das coisas. Então, o mundo, por exemplo, dos mega empresários. Os mega empresários são eles que formam a realidade. Tu podes até imaginar que tu tenhas uma vontade própria, mas esta vontade própria, ela é muito formada por aqueles produtos que são disponibilizados, por aquelas tendências formadas pelo mercado. Enfim, tem uma mente por trás disto tudo, tem uma política agindo por trás disto tudo.
E esta política cria tendências humanas. E essas tendências humanas são ondas onde as pessoas simplesmente acham que estão navegando, mas na verdade elas estão sendo levadas por trás disso tudo. Agora, esses detalhes todos são insignificantes. O ponto fundamental é o seguinte: o mundo que tu conhecias está desabando. E agora? Tá? O mundo que tu conhecias está desabando. Eu vim aqui nesta madrugada de domingo, segunda-feira, aliás, iniciar a segunda-feira para te dizer que o mundo conhecido até agora está desabando. E aí, agora é uma coisa assim interessante, eu acho. Essa energia chamada dinheiro, ela não desaparece, tá? Ela sai de um lugar e ela reaparece em outro. Então, não tem como, assim, como eu poderia dizer, assim, não há como haver um desaparecimento da sociedade humana. Da sociedade humana, não. Dessa coisa, assim, viva que é a sociedade humana, isso não tem como. Se nós olharmos para o passado, as desordens vieram, aí muita gente sai e a expulsão de muita gente em si representa uma espécie de equilíbrio. É engraçado isso, assim. A expulsão de muita gente representa uma forma cósmica de reequilíbrio. Então, assim, tem um momento, assim, em que pessoas, de alguma maneira, precisam desaparecer, até mesmo morrer, para que isso proporcione um reequilíbrio numa nova lógica. Agora, esse desaparecimento, ele pode ocorrer de duas maneiras. Ele pode ocorrer como um desaparecimento material, realmente a morte de pessoas que não conseguem se adaptar a uma nova lógica, ou ele pode ser um desaparecimento transformacional. Aquela pessoa que deixou de ser o que era e passa a ser uma coisa completamente diferente. Pronto, nós podemos pegar, tá aí, adorei, o que a Andrea relembrou, a mão invisível do mercado. Então, essa é a ideia de Adam Smith. Então, há uma mão invisível do mercado movimentando todas as coisas. Nós pensamos que há certa espontaneidade, mas as condições de espontaneidade elas são dadas pela mão invisível do mercado. Eu me lembro de uma declaração feita por Fernando Henrique, uma vez assim. Ele diz assim: o que eu posso fazer é o mercado. Eu achei... O presidente, né? Eu achei super legal aquilo. Assim, no meio de uma declaração, ele disse assim: mas o que eu posso... E tão lógico para ele, naquele momento, ele olha para tudo e diz assim: mas o que eu posso fazer é o mercado. Referindo-se ao mercado como aquilo que o mercado é. O mercado é um ente, é um ser. O mercado está vivo, é dotado de vontade e de comportamento. Então, de repente, ele diz assim: olha, não sou eu. Eu tenho que tomar decisões observando certas coisas que levam em consideração a vontade do mercado. Sendo o mercado um ser altamente poderoso e que age e que tira do seu caminho aqueles que não estão em conformidade com ele ou aqueles que não o entendem. Acho que o Luan vai dizer assim: pô, tô arrependido de assistir essa live tá pessimista pra caramba. Pô, essa live desse cara hoje não era a live que eu precisava para um domingo. Mas assim, credo que medo vai ficando pior, porque quando nós falamos em mercado, normalmente as pessoas vêm e dizem assim: ah, mas são os governos. O mercado, ele não é formado simplesmente pelos governos. Então nós temos aquilo que é chamado de sociedade civil, a regimentação de pessoas submetidas a uma mesma lei. Nós temos os estados, os governos,
aqueles que tomam as decisões, que formam as políticas, que respondem por uma espécie assim, de soberania interna. Nós temos o comércio, a distribuição da riqueza, as estratégias que são formadas para o crescimento de riqueza de um povo ou de outro. Nós temos a iniciativa privada, né, que deve acontecer conforme uma lógica, uma filosofia, apoiada pela lei, mas aquela tentativa, assim, das pessoas alcançarem a sua riqueza. Nós temos os relacionamentos todos, assim, que envolvem uma série de coisas, o relacionamento com o Estado, o relacionamento amoroso, o relacionamento entre amigos, o relacionamento civil, o relacionamento entre nações. Nós temos o humanismo, os direitos humanos, enfim, nós temos uma complexidade de coisas operando o tempo inteiro para garantir a existência, e tudo isso unido forma um mercado. Vocês entendem? Aliás, vocês continuam conseguindo me entender, gente? Eu falei que esta live hoje seria longa, seria assim, de retalhos, tá? E que não seria fácil. Mas que lá no final, depois que acabar isso aqui, que nós passarmos para a próxima live, é que eu teria boas notícias. Estou começando a achar que os caras das teorias da conspiração estavam certos. Não, porque estes caras das teorias da conspiração, eles dividem o mundo assim. É mais ou menos assim. Tem alguns responsáveis sempre pelo que está acontecendo, e estes alguns são os Illuminati, a maçonaria, extraterrestres, e, enfim, os outros fazem parte de uma espécie assim, de experimento, de alguma coisa menor. Não, todos nós somos agentes da realidade. A realidade também conta com as nossas consciências, aí é que está o problema. A realidade também conta com os teus medos, a realidade também conta com a nossa imbecilidade. A realidade também conta com a nossa perda de tempo, a realidade também conta, inclusive, com o fato de nós gostarmos desse tipo de coisa. A realidade conta, sim, com o fato de nós sermos muito mais influenciados por idiotices da internet do que pela inteligência. A realidade conta, por exemplo, com o mito do pensamento próprio, o mito da inteligência consciente. Tudo isso é mito. As pessoas são burras, são acéfalas, são os idiotas. Você é contra o quê? Não entendi a pergunta da gente. Se eu sou contra o quê? As teorias da conspiração? É claro que eu sou contra. Foi essa a pergunta? Se foi essa, eu sou contra. As teorias da conspiração são bobagens imbecilizantes que enfraquecem as pessoas e que, enfim, né? Não tem absolutamente ninguém cuidando para que tua vida seja uma derrota. No fundo, te deram as condições e tu és o maior autor da tua autoderrota, tá? Não tem absolutamente nada operando para que tu estejas... Tu não estás, por exemplo, numa espécie de Matrix, com um engenheiro por trás, assim, tá? Com um arquiteto por trás que está fazendo uma espécie de experimento social, criando uma realidade. Não, cara, não tem absolutamente nada disso, tá? Não tem absolutamente nada disso, nada disso. O que está acontecendo é que tu estás criando uma realidade boba para ti. Operando conforme uma lógica diminuta. Qual a pílula tomar? Toma essa aqui, ó.
As pessoas colocam coisas como se fossem maravilhosas, geralmente na internet, em vídeos feitos por adolescentes com uma boa edição, ou por caras, sei lá, que leem muita HQ, e as pessoas começam a seguir aquilo como se fosse o que há de mais inovador, de mais interessante. Enfim, assim, seguindo este nível de profundidade de pensamento, a coisa fica complicada. Mas, enfim, não tem ninguém operando contra a tua vida. Tá? Não tem ninguém nem querendo te salvar, nem querendo te destruir. Eu sinto te dizer, mas não há ninguém agora, neste momento ali, pensando em tornar a tua vida assim mais complicada e nem melhor. É um jogo contínuo de interesses. E se o que é mais interessante para as pessoas for a tua alienação, é o que elas vão te dar. Só que o que vai acontecer é que tu vais assumir, pegar esta alienação toda com muito prazer. Porra, o que está acontecendo é isto. As pessoas se entopem de alienação com muito gosto, com muito prazer. É muito bom pensar que tem líderes mundiais, que a maçonaria neste momento está agora. A maçonaria não consegue nem sobreviver. A maçonaria não consegue nem cuidar de si. A maçonaria está esgotada de dinheiro, não tem mais membros. Teve que mudar as suas regras, permitir que pessoas aderissem, completamente opostas àquilo que era antes. Não existe mais Illuminati. Não tem Illuminati no mundo, tá? Os Illuminatis, historicamente, já morreram. Eles não sobreviveram ocultos em lugar nenhum. Estão agora sim, ó, vai acabar aqui essa live. Ai, me deem 2 minutos, dois minutinhos só, eu vou voltar aqui. Isso é, se vocês aguentarem, porque se tiver um saco também saiam. Porra, esse cara tá bebendo aí, falando. Se tiver um saco, não tem problema, não precisam voltar. Mas se quiserem, dentro de 2 minutos, estaremos aqui. Beijos. Estão compreendendo o assunto? A complexidade do assunto? Digam-me, por favor. Vocês estão compreendendo? Ótimo. Eu vou apresentar a vocês as saídas, tá? Pronto. Então vamos lá, vamos passar adiante. É o seguinte, tu viveste até aqui numa mesmice, tá? Até aqui, tu que me ouves, viveste uma mesmice, provavelmente. Teu nível intelectual era não passava daquilo. Eu tenho certeza assim, que a maior parte das tuas ideias foram formadas assim, por achismos. Tenho certeza que a maior parte das tuas ideias foi formada assim, por modismos. Eu tenho certeza assim, que tu pode até achar que tu eras uma pessoa inteligente, mas tu viveste assim, numa burrice gigantesca até aqui. Eu tenho certeza que tu acreditaste em mitos como o mito assim, do pensamento próprio, da consciência, da liberdade de pensamento, da inteligência, enfim. Eu tenho certeza que a tua vida profissional foi uma desgraça completa. Tu podes até ter te ajustado a isso tudo, assim, ter te adaptado, enfim. E tenho certeza que a tua vida relacional não foi lá essas coisas, tá? Tenho certeza que muitas vezes tu usaste coisas que são assim, bem idiotas, como assim, eu me amo. Cara, eu detesto gente que diz que se ama. Ou coisa que me dá raiva, eu me amo. Quem se ama sequer para dizer que se ama para alguém que não faz sentido, né? Então, assim, quem se ama simplesmente tem uma vida boa, extraordinária. O maior sinal de amor que uma pessoa pode dar, né, que pode emitir,
é ter uma vida boa, é ter uma vida linda, não é ficar por aí se desculpando, não é ficar por aí buscando afirmação. Então, assim, não tem nada mais decadente do que uma pessoa dizer que se ama. Se tu és do tipo que faz isto, então assim, pelo menos para com essa pouca vergonha. Sai por aí dizendo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu sei o meu valor. Não tem nada que mais declare a falta de consciência de alguém sobre o seu próprio valor do que ela sair por aí dizendo que sabe o seu valor, tá? Então são coisas assim, simplesmente abomináveis. Eu tenho certeza que... eu te amo é diferente, viu, Elaine? A Elaine quebra meu raciocínio, é foda. As pessoas vivem em ilusões. Então, cara, até aqui, certamente... Olha, a Marcela também... Não, Marcela, para com isso. Eu sinto te dizer... Tu que estás me ouvindo aí, tu vieste aqui para ser agredido por mim. Mas eu sinto te dizer, mas assim, tu és menos interessante do que tu deveria ser. Tu és menos importante do que tu deveria ser. Tu és muito mais pobre do que tu deveria ser. Tu és pobre, tu és pobre. E tu não és pobre apenas do ponto de vista financeiro, não. Tu és pobre do ponto de vista intelectual e existencial. Investir na vida acadêmica ainda salva há muito tempo que não salva absolutamente ninguém. Tá? Chicota que nós amamos. Há muito tempo que essa história assim, de vida acadêmica já não vale absolutamente nada. Uma prova grande é o seguinte, um doutor no Brasil, eu não sei se a Eurídice tem essa referência, mas um doutor no Brasil, hoje, agora, nesse instante, alguém que faça um concurso e que tenha doutorado no Brasil vai ganhar menos de R$9.000. Doutor no Brasil. No final das contas, talvez ele não ganhe nem R$7.000 com os descontos. Eurídice, se tu souberes, me diz quanto ganha em Portugal um doutor. Por favor. Só para nós sabermos se em algum lugar do mundo vale a pena isto. Tá? Cadê a Eurídice? Eurídice está em Portugal e eu tenho a impressão de que ela tem assim estes dados. Será que em Portugal um doutor ganha pelo menos 10.000 euros? 7.000 que seja? Ganha pouco. Mais ou menos quanto, Eurídice? 7.000 euros? Será que ganha um doutor em Portugal? No público? Olha só, aqui, ó, esse relato aqui, ó. Eu sou doutora, engenheira. Engenharia antigamente era uma tudo é feito por engenharia, tá? Se vocês querem saber, assim, tudo que tem ao nosso redor é engenharia. Tudo. Isso aqui é engenharia. Isto aqui é engenharia. Absolutamente tudo que existe na realidade tem a ver com engenharia. Ela trabalhava 22 horas por semana e ganhava R$4.500. Depoimento aqui. A Eurídice diz que não se ganha... 2.500 euros ganha um doutor. Me digam, vocês acreditam realmente que a vida acadêmica vale a pena, enriquece alguém? É claro que não. A pessoa, tanto é que eles próprios já advogam a ideia de vocação, que é uma vocação, que a pessoa não vai ter apoio, ela não vai ter reconhecimento, ela não vai ter absolutamente nada, ela não vai ter poder, ela vai permanecer, vai pertencer a uma espécie assim de massa mesmo, de massa de manobra, ela vai ser controlada e, enfim, né? Portanto, como consolo, disse a ela, ou disse-lhe que é uma vocação, né? Que ela é que ela é vocacionada para aquilo. Só que a Eurídice, ela acrescenta o seguinte, que no
Privado ganha-se mais. Mas eu acho que provavelmente não se ganha sequer o dobro. Ou aqueles que ganham são casos isolados e tem muito a ver com empreendedorismo. Entendem? Então, assim, é muito pobre. E a tendência é que no serviço público se ganhe cada vez menos. Então, vocês que, por exemplo, antes queriam aproveitar, que pensavam no serviço público como certa garantia, quem entra hoje no serviço público tem muito menos garantias do que tinha antes. E a tendência é reduzir cada vez mais. O tempo de aposentadoria mudou, direitos como vitaliciedade, estabilidade, tudo isso tende a mudar. O próprio salário tende a mudar. Por exemplo, a incorporação de certos acréscimos ao salário, isso já não acontece mais. Antigamente, era possível que no serviço público vocês vissem pessoas ganhando 80 mil reais licitamente. Tá? Licitamente. Por trás, tem gente que ainda faz aí as suas manobras, provavelmente ganha. Mas antigamente, de uma maneira lícita, totalmente lícita, ganhava-se ali por volta de 60, 70, 80 mil reais. Pessoas mega ricas no serviço público. Agora, hoje em dia, não se pode incorporar absolutamente nada mais. O cara ficava ali um tempo no departamento que dava 3 mil reais, aí quando ele saía, aquilo ficava no salário dele. Ele passava mais um ano em outro. Se ele ficasse em 20 ao longo da vida profissional dele, ele tinha mais 60 mil só de incorporações. Aí, hoje em dia, isso não vai mais acontecer. Né? Já não acontece mais há muito tempo. Tem um teto. E este teto está cada vez menor. Os cartórios são diferentes, porque os cartórios eles não são serviço público. Né? Os cartórios eles gozam de fé pública. Então, é como se ele fosse um trabalho mesmo como é que privado, só que goza de fé pública. É preciso fazer um concurso para ter o direito de atuar como cartório. Tem a fé pública, mas o cara do cartório, ele não é do serviço público. Então, não tem limite, é quanto o cartório dele puder arrecadar. Agora, no serviço público propriamente dito, o negócio está absolutamente complicado. Né? E aí? E aí como é que fica a coisa? Então, o mundo vai mudar, os direitos constituídos serão afetados, tá? Aquilo que nós conhecemos tende a desabar, a lógica da realidade vai ser outra. Os próprios modelos de sucesso profissional, eles vão mudar completamente. Aí, o que precisa? A realidade toda vai modificar. Então, assim, o que vocês precisam saber? Primeira coisa, assim, que aqueles que não gostavam do poder até hoje, se continuarem não gostando, vão se lascar. Sim, simples assim. Não gostava de poder? Não achava legal? Tá lascado, tá? Não pensava em ter poder, não pensava em nada, enfim, né? Agora, meu amigo, te agarra ao teu Deus, te agarra aos teus guias espirituais, te agarra, enfim, seja lá o que for. A decadência provavelmente é o teu destino, tá? Entende outra coisa? As relações virtuais tendem a substituir as relações presenciais, ok? Então, assim, tu gostas muito de um abraço, tu és mulherengo, né? Gosta muito de sexo, tu gostas muito, sei lá, não sei o que tu pensas. Tu gostas da variedade de parceiros? Ih. O negócio vai ficar meio complicado para ti.
Algumas alterações vão ser bem significantes. Vai haver uma alteração, inclusive, na sexualidade humana. A sexualidade humana vai ser profundamente alterada a partir de agora. Ah, tu não gostas de masturbação? Tu achas que é pecaminoso? Não tá assim, conforme a tua visão? Tu achas que é uma coisa decadente? Tá? Sinto te dizer, a coisa vai ficar complicada para ti. Tu não tens muitas habilidades de conversação, tá? Tu não sabes como conversar. Tu não tens muita cultura real, vivência. Cultura real é vivência, tá? Tu não tens muita cultura real. Tu estás no meio de um grupo fraco, porque tu foste te adaptando. Essas pessoas dependem de ti. Porque o que acontece é o seguinte, o fraco, que faz uma opção pela fraqueza, ele entra num processo de compensação, que é um processo assim desgraçado. Ele entra com aqueles, se aproxima daqueles que são os mais fracos que ele, porque diante dos mais fracos ele vai ser aceito. E aí ele não precisa mudar nada. Ele vai ser admirado, vai ser deificado pelos mais fracos, enfim. E agora ele está ali com uma tralha desgraçada ao lado dele e afundando juntamente com essa tralha. É só isso que tu tens na tua vida? Parabéns! O teu afundamento vai ser bem mais rápido. Qual é a parte boa? Pergunta a Sirlene, até esqueci. Eu tô tão apegado à parte ruim. Ouviu, Sirlene? Tô tão apegado assim, à parte ruim que... eu cansei, não quero dizer a parte boa, não. Se a tua intelectualidade não for real, tu permanecerás como massa. Se o teu desenvolvimento não for consistente, efetivo, a coisa vai ficar muito complicada. Então, assim, até aqui tu pode ter vivido de compensações e disfarçatez. Só que vai haver um período de transição muito complicado. E aí, neste período de transição, vamos tomar um exemplo? Vamos. Eu vou fazer sexo virtual com Marcela depois. Já estamos nesse processo de adaptação. Cara, este processo ele é interessante. Ele exige um novo pensamento. Ele exige uma nova forma de integração. No processo transicional, é aqui que eu quero chegar. Os que são os mornos, eles vão sucumbir. Vocês entendem o que eu quero dizer, gente? Assim, os mornos vivem muito bem quando as coisas estão estabilizadas. No processo transicional, os mornos desaparecem. Os mornos são vomitados. Então, agora é o momento de se procurar coisas reais. É o momento de se buscar crescimento efetivo. Aqueles que estiverem mornos e despreparados, agora eles irão sucumbir. A maior parte está morna, estava vivendo na mornice, na inércia, enfim, as coisas estavam rolando, um descontrole completo, uma escassez total. Os mornos ou os mormons? Ambos, viu, Amanda? Mornos vão desaparecer. Assim como testemunhas de Jeová, mornas, assim como batistas, adventistas, mornos, enfim, todo mundo vai desaparecer. O que acontece é que as pessoas, elas se adaptam à mornice, elas ficam mornas sem se dar conta ao longo do tempo. E funciona, porque as coisas estão funcionando. Aí, durante muito tempo, elas aprendem, por exemplo, a arte de reclamar.
assim, estão completamente adaptadas, reclamando da realidade para ver se alguma coisa se altera na realidade que as beneficie. Mas elas não têm a visão da automodificação, autoalternância. Elas não vão mudar, elas esperam, por uma questão de sorte ou de queixa, que a realidade mude de uma maneira que lhes seja favorável. Agora, a realidade mudou e não vai mudar de uma forma que lhes seja favorável. Elas têm que se adaptar à realidade. Poder é sempre isso. Poder é sempre uma lógica diferente. É assim, ou mais fraco, pronto, vamos lá, vamos tentar disciplinar isso aqui. Ou mais fracos, os mais fracos, tentam modificar a realidade para, digamos assim, a sua própria pequenez. Então, eles querem que a realidade se ajuste aos seus desejos. Os mais fortes são aqueles que sabem quais são as demandas da realidade e eles é que se ajustam à maneira como a realidade está constituída. Na medida em que eles são capazes de se ajustar à realidade, eles também são capazes de promover alguma realidade, de influenciar a realidade. Mas eles sabem o seguinte, que quando eles não forem capazes de influenciar a realidade, de decidir ou de construir a realidade, eles vão ter sempre que ter o poder de se adaptar à realidade. Entendem? Então, é isso que chamam, por exemplo, de habilidade política. É a adaptação à realidade. Todos querem serem os promotores da realidade, formar a realidade, criar a realidade. Só que a criação da realidade é para alguns poucos. Aqueles que pensaram tanto no desenvolvimento pessoal, no seu autofortalecimento, digamos assim, no comportamento estratégico, na acumulação de poder. Então, estes é que são os criadores da realidade. Agora, mesmo estes, eles sabem que quando não for possível, eles vão ter que se adaptar. Vocês vão ver políticos. Política é uma coisa, assim, fantástica. Para político, não há inimigo ou amigo, há aliados. Política é uma coisa assim, eu só posso dizer isso aqui agora porque eu estava bebendo antes, né? Aí quando a gente bebe, a gente diz o que a gente pensa de fato. Mas assim, o político, ele divide o mundo entre aliados e não aliados. Ele tem propósitos a atingir e certas pessoas podem ser obstáculos aos propósitos deles ou podem ser colaboradores. Hoje eles estão se matando em relação a alguma coisa que os dois divergem, né? Mas de repente ele precisa da colaboração do outro. O outro sem o outro, né? Sem aquele outro ali que antes era inimigo, o propósito dele é impossível. Então sempre vigora o propósito. Percebam isso, para o político o propósito é muito mais forte do que a pessoa. Se a pessoa não estiver ajustada ao propósito, entendem assim? Então, o político é político porque ele tem uma incrível capacidade de adaptação à realidade. Percebam que um político verdadeiramente ético, assim, que tem valores, que tem... Nossa, os valores estão acima de qualquer coisa, são os primeiros a morrer. Ou eles representam classes políticas ínfimas que no máximo sobrevivem, que ficam ali, né? Enfim, o melhor da vida, na vida, ser política, oportunista. Não é uma questão de ser oportunista, não. Mas é uma questão de compreender o funcionamento da realidade e entender o que mais se afina naquele momento com os propósitos que nós temos e o que nos afasta. Por exemplo, nós mesmos, amigos, às vezes... nós mesmos, seres humanos, às vezes temos amigos, seres humanos comuns, temos amigos que nos afastam dos nossos propósitos. Nós próprios, seres humanos,
temos amigos que às vezes nos afastam dos nossos propósitos. E aí, se nós entendemos que a amizade é uma coisa assim, fundamental, e não escolhemos os amigos certos, nós afundamos. As pessoas hoje estão afundando por conta, sobretudo, de duas coisas: amizades e família. Família é o que mais destrói pessoas. Antigamente, família era fundamental. Hoje, família está, assim, dentre as primeiras coisas que acabam com a vida das pessoas. Entendem? Família destrói a vida das pessoas. Destrói. Família é, digamos assim, um grupo de obrigações que foram constituídas e que devem funcionar por si mesmas. As pessoas têm que se comprometer com aquilo, aderir, aceitar, honrar, respeitar, fazer funcionar, conciliar divergências que na maior parte das vezes são inconciliáveis. E, enfim, no passado, tudo isso era incrivelmente necessário. No passado, quanto maior fosse a família, quanto mais gente tivesse, melhor, né? Hoje em dia, na maior parte das vezes, é um peso. É um grupo assim de divergentes reunidos, de pessoas com incapazes de tensões emocionais, pessoas incapazes de lidar com suas tensões emocionais, concorrendo umas com as outras, criticando desnecessariamente uma a outra, jogando responsabilidades para cima de outra. Enfim, o que mais lasca com a vida das pessoas hoje em dia é a família. E tem gente por aí ainda defendendo a família. Não defende mudanças para a família, não defende adaptação, não defende nada. Defende a família nos moldes antigos. E ainda presume, por exemplo, que família é vontade de Deus e que Deus sempre vai honrar, abençoar e proteger a família. Esse é outro problema, né? Aqueles que são, digamos assim, os da ala cristã, defendem a inevitabilidade da família. A família seria um projeto que está no coração de Deus antes de todos os tempos. Deus quer família. Engraçado que eles não veem que Jesus Cristo abandonou a família, né? Assim, vocês notam isso, assim, que Jesus abandonou a família? Por exemplo, quem é cristão e defende a família, tem situações assim onde no Evangelho, né, está escrito assim, que Maria chega no local onde Cristo estava pregando e dizem assim: olha, tua mãe está aí com os teus irmãos. Aí ele diz: eu não tenho mãe e irmãos, tá? Os meus irmãos são estes aqui. Então ele priorizou o grupo que estava com ele em detrimento de sua família originária. Entendem? Essa história de Maria, mãe de Deus, que influenciava nas decisões, isso é uma interpretação forçada, porque pegam aquele caso de quando Cristo estava numa festa de casamento e Maria foi pedir a ele e ele aceitou, né, fazer um milagre porque ela lhe pediu. Então, entender assim, que sempre vai ser que Maria exerce um poder sobre Cristo e que, portanto, a família é algo muito importante. Mas isto é um caso isolado. Na maior parte das vezes, mostra-se um abandono. A Bíblia é muito mais repleta de casos onde Cristo deixou Maria num papel completamente secundário do que de casos onde ele a priorizou. Entendem? Assim, então pega assim um caso, pronto, ó, o poder de Maria é uma supervalorização da família, pega um caso, mas na maior parte das vezes se mostra Cristo abandonando a família,
dizendo que ele veio para separar a família, dizendo que quem quisesse segui-lo, mas resolvesse voltar para ficar com a sua família, não iria dar certo. Assim, cara, tem um monte de gente que morreu e que disse assim: Senhor, me deixa pelo menos voltar para falar com a minha família. Ele disse: não, Lázaro, nada disso. Eles já tiveram a chance dele. Então ele não dava essa prioridade à família, como dizem, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Uma teologia forçada. Forçada, eu digo isso publicamente. Agora que eu estou bebendo vinho, eu digo essa porra publicamente. Uma teologia forçada. Uma teologia forçada que tem a ver com interesses que eram importantes antigamente. E aí, agora, as pessoas tentam, né, defender uma ideia, enfim, assim, como se fosse eterna. Vamos falar da importância da família. Alguém diz assim: vamos honrar pai e mãe. Acho super legal isso daqui. Legal, né? Eles dizem: vamos honrar pai e mãe. Mas o que se interpreta como honrar pai e mãe? Porque no local onde foi dito, olha só, isso foi dito naquele contexto mosaico ali, e quem era, por exemplo, o pai e a mãe que Moisés honrou? E de que maneira Moisés honrou? Para ver, assim, como a capacidade de leitura que as pessoas têm é muito condicionada. Realmente está escrito lá na Bíblia: temos que honrar pai e mãe, né? Agora, o que é este honrar pai e mãe? Porque isto foi transmitido através de Moisés. E qual foi o pai e a mãe que Moisés honrou? Né? O sentido de honrar pai e mãe, no sentido de uma tradição que se preservava, era outro completamente diferente do sentido que as pessoas criam hoje em dia. Exegese textual é totalmente distinto de como nós vemos agora. Entendem? Assim, está escrito lá. Só que o que aquilo significa depende muito. Por exemplo, também está escrito que aqueles que mexerem... Eu achava Caio Fábio legal. Ai, Caio Fábio, eu acho muito engraçado Caio Fábio. Eu morro de rir de Caio Fábio, adoro Caio Fábio. Ele é super legal, porque ele sempre tem assim um segredo que ele sabe de alguém, uma coisa, alguém que veio chorando, dizer aos pés dele alguma coisa. Caio, me ajuda. Eu morro de rir. Ele é um incrível contador de histórias. Mas enfim, a história aqui não é Caio Fábio. Mas eu morro de rir de Caio Fábio. Eu morro de rir. Eu adoro, assim, ele tem uma habilidade de contar histórias, né? Porra, ele envolve pessoas, que as histórias têm um poder extraordinário. As histórias têm um poder extraordinário. Aí todo mundo já foi chorando aos pés dele. Silas Malafaia, Augustus Nicodemos, assim, todos os caras. Ele tem documentos ocultos, assim, que prendem a vida das pessoas, né? Eu acho aquilo espetacular. Mas enfim. Mas o fato é que as pessoas assim fazem interpretações com o propósito de defender estruturas que são de uma realidade atual, né? E que não tem nada a ver com o momento em que aquelas coisas foram constituídas. Então, esta é uma forçação exegética. Isso como é chamado, é forçação exegética. Então, pega-se uma coisa que tem a ver com uma história, com uma realidade, com uma estrutura temporal específica, e se faz uma adaptação forçada a outro contexto, onde as coisas não têm qualquer cabimento, mas que
Caio Fábio é um homem muito inteligente, espiritualizado, é? Enfim, claro, todo mundo tem o direito de entender as coisas, né? Mas o ponto aqui não é Caio Fábio, gente, pelo amor de Deus. Coitado do cara. O cara tá lá fazendo o trabalho dele, não tem nada a ver com a nossa história aqui, né? Mas assim, que fique bem claro, eu acho muito divertido o Caio Fábio, tá? Eu adoro ver as coisas dele. Eu adoro ver. Cara, eu me divirto demais. Eu me divirto demais vendo as interpretações dele, as visões dele, sobre tudo. Ele tem uma opinião assim, super. Evangelho da Graça. Eu acho o máximo aquilo. Eu recomendo, inclusive, que vocês vejam o Caio Fábio. Queria que fosse verdade as histórias. Não, cara, ele já viu até ET em Brasília, né? É muito legal. Ele é honesto, de falhar. Claro. Vinho te faz muito bem. Faz live. Não, o Caio Fábio já tem sucesso demais. Não, eu faria live com o Caio Fábio, sem dúvida nenhuma. Eu acho o Caio Fábio o máximo. Entendem? Agora, Caio Fábio perdeu o tempo dele fazendo live comigo. Jesus foi pregado. Essa foi a última que ele. Que ele disse que Jesus foi pregar no inferno. Ai, ai, ai. Porra, eu tô suadão. Aqui tá fazendo um calor terrível. No meu apartamento, às vezes tem uma ventilação gigantesca, às vezes nem tanto. Agora tá totalmente zerado. Tem dia que as coisas ficam voando e tem dia que as coisas, enfim, não, totalmente paradas. Hoje é um dia que tá tudo parado. Mas bem, solução para o cenário atual. Desenvolvimento pessoal. Quando eu falo agora de desenvolvimento pessoal, eu falo isto como se fosse realmente uma lei. Entendem? Assim, aqueles que não estão dispostos a sair da mediocridade certamente não vão sobreviver. Olha os problemas que vem agora. Relações amorosas vão mudar. Aliás, as relações amorosas já haviam se modificado. As pessoas é que não tinham notado. As relações estavam muito mais virtuais do que presenciais. As pessoas é que não tinham notado isso. Gente, observem o seguinte. Havia situações onde, por exemplo, uma pessoa que convivia com a outra, ela não sentia que a relação tivesse se completado porque, digamos assim, ela não tinha acesso ao Facebook da outra, ou ao Instagram da outra. Ou então, assim, por alguma razão, deixou de seguir o outro numa rede social qualquer. Aí as pessoas entendiam que, se não estavam conectadas pela rede social, é porque não havia plenitude da relação. Entendem isso? Então, olha só. Se uma pessoa estivesse se aproximando da outra e não tivesse o WhatsApp dela, é porque aquela relação não tinha chegado ao seu ponto álgico. Então, há muito tempo, a vida virtual já define a intimidade, por exemplo. O Instagram, a nova aliança, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Há muito tempo que se define o tanto de intimidade que se tem com alguém pelo fato de estar nas redes sociais,
pelo fato de ter o WhatsApp, pelo fato de um seguir ao outro mutuamente, por exemplo, no Instagram ou em qualquer outra rede. Há muito tempo que isso está acontecendo. Isso é o cúmulo do absurdo. Não adianta Uber dizer que é o cúmulo do absurdo, porque é assim que acontece. Então, por exemplo, se tu és casada e aí teu marido monta uma rede social e coloca todo mundo e não te coloca, por mais que tu digas isto é o cúmulo do absurdo, tu começas a estranhar. Então, há muito tempo que nós entendemos o seguinte, que se não houver essa vinculação através das mídias sociais, não se atingiu a plenitude das coisas. Eu quero acabar com as minhas redes, Maiara, pelo amor de Deus, então é o pior momento que tu resolveste tomar essa decisão. Porque agora haverá uma super virtualização das relações. Entendes? Assim, agora, quem não souber lidar com relações virtuais, não vai... É como se tivesse assim, quem não souber lidar com as relações virtuais é como se fosse uma espécie de sociopata. Assim, alguém a quem falta total traquejo para a vida social. Entende? Eu não aguento mais. É como não aguentar a tensão da vida social. Há muito tempo que tem pessoas que são assim. Elas também não gostam de sair de casa, elas também não gostam de ter contato social, elas não gostam de participar de festas, de se envolver em conglomerados. Isso já ocorre há muito tempo. Então, este sentimento que já havia numa realidade física foi transportado para a realidade virtual. Então, o jogo agora é assim, prefiro presencial, sim, oh, que coisa linda. Lindo isso, mas não vai funcionar. Sou sociopata, então. Não tem problema, tem muita gente que já era sociopata há muito tempo. Só que não adianta o nosso desejo preferencial. A nossa preferência, tanto faz, vai ser esmagada. Aqueles que forem idiotas, que disserem assim, eu gosto disso, e pronto, eu acredito nisso, e pronto, eles vão ser trucidados. Prevalece aquele que consegue fazer uma leitura da realidade, entender como as coisas funcionam e, enfim, e reagir de acordo com a regra. Entendem? Essa história de eu gosto é assim, eu prefiro assim, isso sempre existiu e sempre vai existir. A grande questão não é qual é a tua preferência, é se a tua preferência, se ela tem amparo existencial. Se a tua preferência está de acordo com a necessidade de adaptação que a história impõe. Nós preferimos um monte de coisa. Tem muita gente que até hoje simplesmente prefere, digamos, ficar em casa sem nenhum esforço para nada, assim, nem para sair de casa, nem para ter vida virtual, para nada, né? A pessoa viveu num contexto, porque antigamente, a coisa funcionava mais ou menos assim. A tua vida era decidida. Essa live vai ficar por 24 horas? Vai, Juninho. Vai ficar até quando o Instagram permitir. A tua vida antigamente era decidida antes da tua própria existência. Então, quando tu eras, antes de nascer, as pessoas já diziam, esse meu filho vai ser clérigo, este meu filho vai casar com tal pessoa. Aí depois, os acordos passaram a ser feitos em uma idade bem precoce, assim, aos 12, 13 anos, os pais definiam a vida dos filhos através de acordos entre os pais. As pessoas tinham vidas menos livres, só que mais certas antigamente. Entendem? Antigamente as pessoas tinham vidas bem menos livres, no entanto mais certas. Todo mundo, por exemplo, tinha garantia de que teria um casamento. O casamento era acordo, não envolvia amor. Não se decidia quem seria o cônjuge, mas era mais fácil ter um casamento. Isso não quer dizer que as pessoas eram felizes antigamente, de maneira alguma.
havia muitos problemas, muita traição, muita violência, um negócio assim complicado. Só que elas tinham a certeza de como seria mais ou menos a vida delas. Essa a palavra prevalecia, não sei se era exatamente a palavra, era o fato de que as pessoas eram mais presas. Só que eram mais presas, no entanto, tudo era mais certo, porque dependia de menos fatores. Entendem? Hoje em dia, não, as pessoas são mais livres. A liberdade tem um custo. A liberdade tem um custo altíssimo. A liberdade permite, por exemplo, a contestação. A liberdade permite o desacordo. A liberdade exige adaptação e negociação, coisas que as pessoas não sabem fazer. Tu sabes negociar? Tu sabes? Tu és capaz de te adaptar? A negociação indica saber, por exemplo, abrir mão de certas coisas, saber, por exemplo, conviver com certas perdas, saber fazer os sacrifícios corretos, os sacrifícios certos. Tem gente que só se sacrifica e tem gente que não consegue se sacrificar em nada. Nada disso é negociação. Se tu só te sacrificares, as pessoas vão te usar, as pessoas vão te trucidar. Agora, se tu não souberes fazer sacrifício algum, as pessoas vão se afastar, as pessoas não verão vantagem na tua companhia. Entendes? Assim, são as dinâmicas sociais que estão sempre em movimento. Aqueles que não têm percepção suficiente para perceber o que está acontecendo e emitir as respostas mais adequadas, vão sempre ter dificuldades. Ou a pessoa vai achar assim, que o ideal é ela não se sacrificar em nada. Nunca vou fazer sacrifícios. Nunca, nunca. Ou é do meu jeito ou não é. Não vai funcionar. Ou a pessoa vai achar o seguinte, que ela sempre tem que abrir mão. Também não vai funcionar. Então, ela tem que ter competência para negociação e adaptação. Geralmente, não se tem. Tu não tens. Eu estou criando uma universidade para ensinar para todo mundo tudo isso. E sobre as relações líquidas, eu odeio essa história de relações líquidas. Isso aí é do Habermas, não, é do Bauman. Uma das maiores imbecilidades que um filósofo já falou, na minha opinião. E ele se tornou muito popular, né? Criou um saudosismo, uma ideia assim de que na modernidade tudo era perfeito, tudo era lindo, tudo era certo. E que com a pós-modernidade houve uma desintegração dessa certeza, né? E que as coisas ficaram líquidas. Então, ele, digamos assim, é um saudosista. Ele entende um tempo perfeito, que era a modernidade, né? Que era sólida, e em contraposição, um tempo muito ruim, de várias deformações, que é a modernidade líquida, que é a pós-modernidade, e enfim, né? Ele se tornou muito popular, porque ele é uma leitura muito simples, muito fácil de compreender. É uma coisa que pega essa história de modernidade líquida. Aí ele pegou assim, tudo líquido, sociedade líquida, relações líquidas, tudo líquido. E é uma imbecilidade gigantesca. Então, dizer que há mudança nas coisas, na dinâmica das coisas, perfeito. Agora, dizer que havia um tempo melhor, que é uma decadência, e que, enfim, né, que o melhor parâmetro para isso seria a liquidez, eu acho assim, extremamente problemático. As coisas são sólidas de outra maneira. Se nós tivéssemos essa visão do Bauman, nós diríamos que esse parâmetro, né, de liquidez já nem é suficiente, as coisas são gasosas. Não é? R$40 jogado fora. Não, é melhor do que outras coisas que as pessoas leem por aí. O Bauman é muito melhor, extremamente melhor. Agora, não dá conta, assim. Ele é bem melhor.
tá? Mas, de toda forma, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não pensam em crescimento, acha que a sociedade tem que mudar e te beneficiar, tá lascado. Se tu pensas em crescimento, em mudança, tá? Em mudança, se tu pensas assim, em expandir de fato a tua inteligência, as tuas habilidades sociais, se tu pensas em expandir a tua capacidade assim, de fazer uma leitura mais adequada da realidade, eu estou montando uma universidade virtual. Universidade é só um nome, tá? Uma universidade virtual que vai ser completamente gratuita, pelo menos por um período. Durante assim um período, eu quero criar um sistema de treinamento que vai ser uma espécie assim de exército. As pessoas vão aprender tudo. Eu estou trazendo os meus contribuintes. Comecei a chamar hoje o pessoal para embarcar nesse projeto. E eu quero que as pessoas ensinem tudo. Assim, muito sobre negócio. Como administrar uma empresa. Como administrar o seu negócio. Como aprender sobre a internet. Como aprender a organizar a sua vida financeira. Como aprender a investir. Como aprender tudo com vários profissionais, de uma maneira assim, que tenha programação o tempo todo, mas que vai cobrar das pessoas. Ó, Silvana está aqui, eu quero que Silvana seja professora, tá, Silvana? Eu quero que tu sejas professora. Eu quero que vocês aprendam tudo, até como gozar certo, como falar inglês, como paquerar inglês. Nós vamos dar certificado para aqueles que estiverem presentes aqui. Aqueles que estiverem assim, super comprometidos, tem que se inscrever, é claro que tem que se inscrever. Porque eu quero emitir certificados. Eu estou chamando uma variedade gigantesca de profissionais para que vocês tenham aula o dia inteiro. Multidisciplinar. Por exemplo, de inglês, eu quero inglês para criança, inglês para quem quer namorar, inglês para quem quer viajar, inglês para quem quer fazer negócios. Negócios, eu quero gente que quer montar um negócio, gente que quer desenvolver um negócio, gente que quer crescer no negócio, gente que quer entender a realidade, gente que quer emagrecer, gente que quer aprender a fazer exercícios, gente que quer aprender a comer certo, gente que quer aprender comida vegana, gente que quer aprender uma porrada de coisas. É o seguinte, se tu quiseres ser uma espécie de guerreiro, de soldado, receber um treinamento em todos os sentidos possíveis, é aqui o teu lugar. Mas tu tens que ficar feito doido, entendes? Tu tens que ficar feito louco, pegando todas as informações, vários profissionais. Por exemplo, tem muitos profissionais de inglês. Aulas de inglês com professores incríveis. Ó a Bia aqui, ó. A Bia é uma super professora de inglês. Super, super. E ela sabe, além do inglês, como conquistar gringos. Como a gente se inscreve? Eu vou fazer isso até a quarta-feira. Eu vou mostrar como é que vai ser a inscrição. Mas assim, vai ser um negócio, vai ter uma programação todos os dias. E vocês vão ter, inclusive, certificados virtuais por participação. Só continua idiota, burro, decadente, imbecil, fraco, quem quiser. Pelo amor de Deus, é de graça. O cara só tem que ficar em frente à internet, em vez de plugado em assuntos idiotas, plugado naquilo que está aparecendo. Tá? Não, ela diz, pior que você mesmo conquistar. É claro que tu sabes, Bia. Se tu não soubesse conquistar gringos, não teria dito. Ela sabe como deixar gringos doidos. Sabe como fazer uma pessoa sair do zero com um gringo e ser pedida em casamento. Aliás, eu adoro assim... Eu sou pior do que a Uberlândia. A Uberlândia
é uma irmã minha aqui, que está aqui, né? E o Berlândia adora falar da vida dos outros, né? Eu chamo gente assim para fazer live aqui, tá o Dimitri aqui. Tá o Dimitri. Ele é casado. Ele é casado. O Berlândia entrega. Se tiver um segredo para contar, não contem para o Berlândia. Aí aqui, eu tô pior do que o Berlândia. Assim, a Bia, por exemplo, já conseguiu vários pedidos de casamento. Vários pedidos de casamento. Vários! Porque ela sabe como fazer a coisa. Nós vamos te ensinar, eu vou criar um mega instituto. Cara, é totalmente gratuito. Nós vamos criar uma espécie de TV. É isso que eu estou pensando, assim, só não vou conseguir isso se eu não conseguir contribuições suficientes. E contribuições não quer dizer nem dinheiro, pessoas que estão comigo e que sejam o meu exército neste propósito, né? Que resolvam dar aulas gratuitas, que se comprometam, que deem aula como se estivessem sendo pagas. E aí, nós vamos ensinar tudo. Como conquistar, como se vestir bem, como ter charme, como falar adequadamente, como falar inglês, como se vestir adequadamente, enfim, tudo. Agora só tem um detalhe, se nós vamos nos comprometer, vocês também têm que se comprometer. Como gozar, Raquel vai ser chamada para ensinar vocês a gozarem de fato. Quando? É para já. Isso vai na próxima semana, nós estamos começando uma semana agora. Na próxima semana já começou. O que terão em troca? Porque parece uma coisa tão boa, né? Um negócio desse só pode ter alguma intenção por trás. E a resposta é nada. Nada. Nós vamos oferecer uma programação de cursos, de tudo, e não haverá absolutamente nada em troca. Durante um período vai ser gratuito. Totalmente gratuito. Em algum momento nós vamos cobrar. Agora, quem aproveitar o gratuito vai receber tudo gratuito. Só depende de vocês, ok? Quanto? How much? Já expliquei, nenhum centavo. Agora, não pense que por não ser nenhum centavo vai ser fácil. Nós vamos querer compromisso total. A ideia que eu tenho, assim, o sonho que eu tenho é de criar um exército incrivelmente treinado. Um exército com um nível de inteligência lá em cima, gigantesco. Pessoas ultra habilidosas, charmosas, ricas, com uma visão de negócios contemporânea, com uma visão de mercado, que saiba entender o momento presente, assim, pessoas altamente qualificadas. Só isso que nós queremos, criar um exército muito bom. Gozar eu sei bem, tudo ótimo. Se tu quiseres melhorar ainda mais tua gozada, enfim. Pessoas ultra capacitadas para tudo. Esta é a minha vontade. Vai dar certo? Não sei. Depende muito de vocês. Depende muito da adesão de todo mundo. Um exército de alta performance. Nós vamos dar aula sobre tudo. Eu vou chamar as pessoas da noopatia, as pessoas da ontoanálise, pessoas que vão ensinar a ganhar dinheiro, a formar negócios, enfim. Olha só essa declaração de amor do Luan aqui, ó. Quando eu ficar milionário, o Fabiano será exclusivamente meu. Isso é uma espécie de pedido de casamento. Entende? Inglês. Ó, vai acabar isso aqui. Nós temos vários professores de inglês. Enfim, se vocês estiverem interessados, este projeto vai ser colocado em andamento a partir da próxima quinta-feira.
Quinta-feira nós já teremos as inscrições para serem feitas. Vai ser por inscrição. Vai ser gratuito, mas todo mundo vai ter que se inscrever. Todo mundo vai ter aula de música. Nós temos uma professora de música, vamos ver se ela vai querer participar, tá? A minha pretensão é ter aula de tudo. Um diretor de programação, um diretor de marketing, um diretor de tudo, assim, fazer uma mega organização para criar um exército. Pessoas com super habilidades, pessoas capazes de fazer tudo, de tocar uma música, de falar inglês, de entender sobre economia, de conquistar quem quiserem, serem mais inteligentes do que o normal. Enfim, a minha pretensão é essa. Tem limite de vagas? Não, nenhum limite de vagas. Tá? Tem limite de tempo de inscrição. Aqueles que se inscreverem no tempo, deu certo, bacana. Por exemplo, se 10 pessoas se inscreverem no tempo, tranquilo. Se 1 milhão de pessoas, tranquilo. Só vai ficar de fora quem perder o tempo. Então fica de olho, porque eu vou colocar todas as notícias aqui. Agora, nada vai ser fácil, não vou facilitar a vida de vocês, não. É estilo exército. Tem prazo, tem tudo que vocês puderem imaginar. Tá bom? Beijos para vocês. Até mais, obrigado por estarem aqui até este horário. Bye.